Mas vamos lá, irmãos. Hoje a gente está um pouquinho atrasado, né? Eu estou olhando a hora lá, mas eu tenho aqui. Nós vamos retomar nosso estudo em Hebreus. Tá? Peço aos irmãos que abram lá no capítulo 11. Não estranhem, a gente estava terminando o capítulo 10. Nós não vamos pegar aqui o começo do capítulo 11, mas eu quero ler com vocês o versículo 13. Hebreus 11, 13. Porque esse versículo aqui traz alguma luz sobre todo esse trecho da carta. Vocês sabem que aqui o capítulo 11, ele descreve os chamados aí comumente como heróis da fé. Esse termo heróis pode soar meio estranho, né? Mas eu diria assim, são exemplos de fé. Tá? Eu gosto mais desse termo. Então ele descreve alguns antes desse versículo 13, depois ele volta a esse assunto e descreve outros fatos. Mas aqui ele explica o que acontece. Ele diz assim, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, por que eu peguei esse versículo aqui, irmãos? Porque a gente vai falar sobre fé aqui. Aliás, esse é o tema do capítulo 11 e ele já começou no capítulo 10. Tá? Inclusive, a gente vai retomar alguns versículos do capítulo 10 hoje. Mas eu quero deixar claro qual é o tipo de fé de que ele está falando. Porque esse termo fé ganhou algumas conotações meio estranhas. Pelo menos o conceito bíblico de fé. Muita gente tem a fé assim como um tipo de eu chamo de uma crendice. Ou seja, é uma fé sem uma base sólida. Eu creio por quê? Bom, porque essa ideia me agrada, isso me faz sentido para mim, eu gosto disso, eu creio nisso. Né? É conveniente para mim crer nisso. Então, as pessoas não analisam muito a razão. Não tem uma base. Ela crê porque crê. É um tipo de uma fé fanática. Né? Essa crendice ou fanatismo, às vezes, só recebeu por tradição. Não é esse tipo de fé que nós estamos falando. Tá? Também muita gente tem a fé no sentido de otimismo. Né? As pessoas até dizem, eu tenho muita fé que uma hora eu vou ganhar na loteria. Ele tem essa expectativa de que uma hora ele acerta e vai ficar rico. Tem alguma base? Não. Né? Ou como ele pode ter, eu tenho muita fé que eu vou ser curado. Qual a base? É uma esperança, uma expectativa, né? Um pensamento positivo. Não é isso aqui também. A fé para muitas pessoas é um sentimento, uma questão meramente emocional. Também não é isso. Não é meramente emocional, embora a fé mova nossas emoções. Tá? Mas ela não é meramente emocional. A fé emocional, ela é aquela fé fanática. Que, infelizmente, nós vemos muito, mesmo nas igrejas cristãs. Pessoas que estão lá cantando, fazendo isso e aquilo, mas elas nem sabem no que creem. Elas não têm uma base sólida.
Então a gente vê isso muito manifesto em pessoas que hoje estão numa igreja, amanhã estão em outra, com doutrina totalmente diferente, e voltam para trás, né? Eu já conheci pessoas que já foram de tudo, espíritas, católicos, evangélicos, voltaram a ser espíritas, viraram ateus, depois se arrependeram. Então, são inconstantes, né? Mas a fé que a Bíblia fala, ela tem, diferente de tudo isso, ela tem uma base sólida. Qual é a base sólida dela? A própria palavra de Deus e os fatos que a comprovam. Tá? A nossa fé, como vocês vão acompanhar, nós vamos ver juntos aqui, a fé de que a Bíblia trata, muitas vezes ela é confundida com a própria palavra de Deus. Quando Judas fala de nós combatermos pela fé que uma vez foi dada aos santos, ele não está falando do sentimento fé. Ele está falando da palavra, do ensinamento que uma vez foi dada para nós. Tá certo? Então, a fé se confunde com a própria palavra de Deus. Aqui nós temos a nossa fé. Ou seja, é no que nós cremos. Em que nós nos baseamos? A palavra de Deus. Agora, ela aqui, fechada nesse livro, são só palavras. A fé é alguma coisa estranha, porque é o que ela está registrada nos livros, mas que ela se faz verdadeira em nós. Nós lemos, nos apegamos a ela e confiamos nela. E qual é a base para nós confiarmos nela? O passado. As coisas que se comprovaram no passado atestam que a palavra de Deus é verdadeira. Isso faz com que a minha fé seja estabelecida firmemente, aguardando as coisas futuras. Deus se manifesta a nós e nos dá a segurança de que tudo o que Ele promete para o futuro é verdadeiro. Amém? Essa é a fé de que a Bíblia trata. Ela tem uma base sólida e, uma vez abraçada, ela nos alimenta diante de toda e qualquer situação momentânea, presente. Nós atravessamos aqui, talvez por circunstâncias boas e algumas não tão boas. Mas a fé é que sustenta o crente. Tá? De que maneira? Olhando para o passado, mas aguardando o futuro. Então, a fé, ela ocupa os 3 tempos. Olhamos para o passado, vemos a segurança para nós passarmos o presente de olho no futuro, aguardando esse futuro. Nós vemos aqui, então, no versículo 13, que todos esses exemplos que ele dá aqui, eles morreram na fé. São pessoas que viveram e, até o fim, eles confirmaram aquela fé que eles declararam. Eles permaneceram fiéis a Deus, porque eram legitimamente pessoas consagradas ao Senhor, pessoas salvas por Deus através de Cristo, ainda que ele esteja falando de pessoas do Antigo Testamento, são aqueles que aguardavam a justiça do Messias, e aguardavam confiantes em todas as promessas. Hoje a gente aguarda uma coisa futura, cremos no Cristo que já veio. Eles queriam que as promessas daquele que haveria de vir para justificar eles dos seus pecados, para que eles gozassem da eternidade, que isso ia acontecer.
o Messias, o Salvador, ainda nem tinha vindo. Mas eles criam que ele viria. Como de fato, né? Nos últimos dias, o autor de Hebreus diz, Deus nos falou através do Filho, a partir do momento que ele finalmente veio, no tempo próprio de Deus, no tempo determinado por Deus. Então, nós vemos que eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Olha só. Uma fé, como o versículo 1 aqui desse capítulo 11 vai nos mostrar, a fé nunca ela é firmada numa coisa que eu estou vendo acontecer. Se isso está acontecendo agora, eu não preciso de fé. Eu estou vendo. Vocês creem que eu esteja aqui hoje? Por que vocês creem que eu estou aqui? Porque vocês estão me vendo, não precisa fé para isso. Hã? Mas se você, por acaso, faltar um dia e te falarem, olha, o pastor estava no culto nesse dia, você vai crer confiado na palavra de quem te contou, né? Aí você precisa ter fé nessa pessoa. Nunca a fé é manifestada num fato que você está vendo. Se você está vendo, se já está acontecendo, consumado, não é preciso mais fé, uma vez que aquilo é comprovado diante de nós. Mas sim na expectativa das coisas futuras. E todas essas pessoas que ele cita aqui, ele fala, notem, irmãos, que eles viveram aqui cercados de promessas, eles morreram na fé, eles viveram uma vida inteira firmes ali na fé e morreram assim e sem ter recebido aquelas coisas que tinham sido prometidas para eles. Mas por quê? Porque eles sabiam que algumas dessas coisas, talvez a maioria delas, eram para o futuro. Eles viram de longe, né? Como diz aqui o versículo 13. Eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, avistando alguma coisa que está lá na frente, bem adiante, longe dos meus olhos. Mas o que acontece? Aqui é uma coisa importante, irmãos, uma expressão que eu quero chamar a atenção de vocês. Eles se apegaram a essas verdades, essas promessas, a palavra de Deus, e, diz o texto aqui, crendo-as e abraçando-as. Acho que isso definiria bem o que é a nossa fé. Nossa crença na palavra de Deus e nosso apego a elas. A intenção do autor de Hebreus é estimular justamente esses irmãos que em tempos difíceis eles não esmorecessem na fé, mas que eles abraçassem a fé, como esses exemplos no passado. E isso é uma verdade que sempre tem estimulado os crentes através dos séculos. E é uma verdade que tem que ser direcionada para nós, os nossos corações, hoje. Nós temos que olhar para esse passado e ver como esses irmãos viveram. Até aqui ele cita vários exemplos nominalmente, e ainda cita alguns outros pela frente, alguns casos conhecidos da Bíblia, mas chega um ponto do capítulo 11 que ele começa a falar de pessoas anônimas, já não menciona mais nomes, mas situações pelas quais vários irmãos passaram. Olhem para isso. Olhem para isso e se inspirem nesses homens, para que vocês também vivam e morram na fé, avistando de longe as promessas, mas abracem, né, aquilo que vocês creram,
a palavra de Deus que se fez conhecer na sua vida, você crê nela. Então, se apegue, abrace isso. Às vezes, nós fraquejamos por quê? Nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nas promessas de Deus. Mas sabe, irmãos, às vezes falta a gente abraçar elas. Entendem o que eu quero dizer? É se apegar a elas mesmo. Fazer delas o nosso firme fundamento. Fazer dela, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vemos na palavra de Deus, fazer delas a verdade que sustenta, que nos alimenta nas diversas circunstâncias pelas quais nós passamos na vida. Nós precisamos ter fé nas horas difíceis. A gente sabe bem disso. Nem sempre a nossa fé se mostra firme, porque a gente não abraça aquilo em que nós cremos. Mas não se esqueça que para que a gente possa abraçar essa fé, estar pronta para os momentos difíceis, para o dia mau, a gente tem que ter alimentado isso nos dias bons também. Se tudo corre bem hoje, irmão, irmã, isso não quer dizer que você não tem que ter fé, que você não tem que se apegar e abraçar a fé. Mas você hoje tem que estar firme, viver, e se Deus te der paz ao longo de toda a vida, que você possa, como esses, morrer na fé. Mas se vierem momentos difíceis, o que é bem provável que aconteça, que a gente esteja preparado para passar esses momentos difíceis. Essa leve e momentânea tribulação, esses dias difíceis, esse dia mau, né? Usando algumas expressões bíblicas. Então, é dessa fé que nós falamos, é dessa fé que o autor bíblico aqui trata. Aquela que tem como base sólida a própria palavra de Deus. Tá? Então, lembrem, ela se confunde, né? Confundir não é de fazer atrapalhada nas ideias, não. Não é quando a gente fica confuso. Confundir é fundir duas coisas. É o que está aqui, é a verdade recebida com o nosso crer nelas. É quando essas verdades registradas por Deus, por escrito, aquilo que ele inspirou aqueles homens para dizer, para escrever, quando isso se faz verdade em nós. A Bíblia, para qualquer pessoa que não crê nela, ela é um livro morto, como qualquer outro, tá? A Bíblia em si, esse livro aqui, ele não tem, por si só, nada de especial. Ele tem capa, contracapa, páginas, palavras escritas, é feito de papel, como muitos por aí. E muitos leem a Bíblia dessa mesma maneira. Mas para aquele que entende, a quem Deus dá entendimento e que crê nela, ela deixa de ser morta, mas ela é viva e eficaz. Quando a gente volta aqui para o capítulo 10, então, a gente deu uma corridinha aqui nesse final do capítulo 10, mas eu falei para vocês, eu quero retomar alguma coisa aqui, porque o assunto fé, que nós vamos ver no capítulo 11, começa
aqui no capítulo 10 ainda, no versículo 35. Talvez um pouquinho antes, ele vem entrando no assunto, mas aqui ele passa a tratar de uma maneira mais clara. E ele diz, no versículo 35 do capítulo 10, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a vossa confiança, aquilo em que você confiou, que você creu. Não despreze, não jogue isso fora. Rejeitar aqui no sentido de desperdiçar aquilo. Se nós não aplicarmos a nossa fé, irmãos, tudo se torna inútil. Nós vamos agir da mesma maneira que um ímpio, certo? Se a nossa fé não nos levar a ter verdadeiro temor de Deus e amar a Deus, nós vamos agir como qualquer ímpio. Se ele não alimentar a nossa esperança, nós vamos viver aqui com a cabeça enfiada nas coisas materiais, como qualquer ímpio. Isso sempre acontece quando a gente despreza, a gente rejeita, a gente põe de lado a nossa confiança. A gente faz mau uso ou não faz uso dela. Mas, ele diz, a nossa confiança ela tem grande e avultado, grandioso, múltiplo galardão. O que são os galardões? Já me perguntaram isso algumas vezes. Pastor, o que são os galardões? São recompensas. Ah, mas o que vai ser? Eu não quero ser mal educado, mas a resposta mais certa seria: não sei e não quero saber. Não importa para mim. Eu sei que vai ter. A gente não sabe, a Bíblia não explica exatamente o que são os galardões, como vai ser. Ela só deixa claro que é um galardão, é um prêmio. E Deus promete que além da salvação que ele dá, que é pelos méritos de Cristo, ele vai nos dar galardões mediante a nossa justiça, a nossa fidelidade. Tá? Não é salvação, são galardões. Aí entra nosso mérito. Então, cada um veja como constrói. Nós temos a mesma base, mesmo alicerce, que é Cristo. Paulo fala, então cada um veja como constrói, como edifica. Você vai edificar o quê? Uma cabana de palha, né? De madeira, de ouro. Ele demonstra que existe diferença da maneira que nós fazemos. E as nossas obras vão ser provadas. A palha, quando queimada, quando passa pelo fogo, ela é queimada, vira cinzas, né? Vira nada. Vai bater o vento e vai soprar. O ouro, quando passa pelo fogo, é diferente, né? Ele fica mais puro do que antes. Então, é uma ilustração rica essa, usada na palavra de Deus, e nos faz ver que, sim, vale a pena nós sermos fiéis, vivermos a fé, nos abraçarmos a ela mesma, porque é prometido para nós um grande e avultado galardão. Não importa o que seja exatamente, como é que vai ser. Eu confio que se Deus prometeu, é bom. Muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Tem gente que fala assim, galardão. Pensa numa coroa, pensa numa mansão, né? Nós vamos ter casas melhores.
A gente não vai ter apego a essas coisas. Eu já vi uma teoria assim, de que a gente vai, quem tiver mais galardões vai morar mais pertinho de Cristo. Não sei, não quero saber, não vou fazer exercício de adivinhação. Se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele teria dito, Ele teria inspirado alguém para registrar isso. Mas faz parte daquelas coisas inefáveis. O que nós temos que fazer, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Como é que eu vivo a fé? Como é que eu mostro a fé? Fazendo a vontade de Deus. Abraão é um exemplo para nós de fé. A Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. E qual é o grande exemplo que a gente vê em Abraão? Deus chamou, Abraão, sai da tua parentela, eu vou te dar uma terra, eu tenho um plano para você, Abraão, para a tua descendência. E o Abraão saiu dali, obediente a Deus, confiante em Deus, na sua fé. Saiu dali sem saber para onde ele ia. Deus prometeu um filho para ele, que seria da sua descendência. Ele vacilou na fé nisso. Por um momento ele achou que, ele e Sara acharam que talvez usando algum recurso, daí veio a ideia da escrava Agar, e teve um filho. Deus falou, não é isso que eu prometi para você. Eu prometi um filho seu com a Sara, ou a Sarai na época. É daí que eu vou fazer a descendência de vocês. E veio bem tardiamente. Eles aprenderam a esperar, confiar em Deus. Às vezes a gente tem isso também. Abraão não era perfeito, mas ele era um homem de fé. Quando Deus mandou agora, Abraão, me dá Isaac, eu quero que você sacrifique o Isaac para mim. Abraão, ele vai citar esses casos aqui no capítulo 11. Ele fala, Abraão creu. Como Deus tinha prometido que faria de Isaac a descendência dele, a semente, ele falou, bom, se Deus pediu que eu sacrifique Isaac, Deus tem poder para ressuscitar Isaac também. Ele não sabia como Deus ia resolver aquilo. Ele só sabia uma coisa e que ele falou em resposta para Isaac. Qual foi? Deus proverá. Isso é fé. Deus proverá. Sempre. Eu confiar. Deus proverá. Que situação difícil que eu estou passando. Então. Irmão, obedeça a Deus. Faça a vontade dele. E confia que Deus proverá. Amém? A gente fica se torturando às vezes por isso, por aquilo. Isso faz a diferença do crente. Quando a gente se apega à fé, a gente descansa no Senhor sabendo, Deus proverá. Deus vai dar a resposta. Deus vai cuidar disso. A gente tem que fazer só a nossa parte. Às vezes nós vamos acertar, às vezes nós vamos errar. Mas se nós errarmos em alguma coisa, que a gente possa rever isso em tempo. Que a gente possa estar atento e retomar o caminho certo. Como a gente viu aí o caso de Abraão e Sara, que tentaram achar um atalho ali para cumprir, para alcançar a promessa de Deus. O versículo 36 aqui, isso. Porque necessitais de paciência. Então, antes ele tinha dito, não rejeite, não despreze a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, perseverança. Faça perseverança no quê? Em fazer a vontade de Deus. Permaneça e aguarde, permaneça ali.
no caminho e espere chegar. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Faça a vontade de Deus e espera nele. Alguém aqui tem medo de tomar um chapéu de Deus? Como a gente... Sabe o que quer dizer esse negócio de tomar um chapéu? Ser enganado. Alguém promete uma coisa para você, olha, se você fizer isso, eu vou te dar tal coisa, tá bom? Legal. Quando você confia nessa pessoa, você aceita uma coisa dessas, né? Mas, de repente, alguém pode te prometer uma coisa, você vai e faz, e no fim, ela não cumpre a parte dela no acordo. Será que a gente pensa que Deus é esse tipo de pessoa? Deus é fiel. E quando a Bíblia diz que ele é fiel, não é que ele é fiel a nós. Ele é fiel a si mesmo. Ele não pode negar-se. Deus não vai se fazer um mentiroso. Deus não vai se contradizer. E ele tem mostrado isso no passado. Então, notem, irmãos, que nós precisamos ser perseverantes, confiantes, perseverantes, porque em breve nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu, não aquilo que a gente quer que ele faça. Tá? Aquilo que a gente quer que Deus faça por nós temos direito de pedir. A menos que, de alguma maneira, Deus mostre para a gente, como falou para Paulo, não me fala mais nisso, a minha graça te basta. Tá? Mas nós temos o direito de pedir coisas a Deus. O que a gente não tem o direito é de achar que Deus é obrigado a fazer como a gente quer. Por vários motivos. Primeiro, que ele é soberano. Segundo, que ele sabe o que realmente é melhor para nós. Terceiro, porque ele tem um plano completo. O que nós temos a certeza é que o que ele prometeu não vai faltar, não vai falhar. Deus é conosco até o fim dos nossos dias aqui na terra, e quando ele nos levar, nós temos a certeza de que nós vamos estar com ele eternamente. E que nós vamos voltar com Cristo. E que nós vamos reinar com ele eternamente. Todas as promessas de Deus, elas não vão falhar. E que nós vamos receber esses galardões, seja lá o que forem eles. Versículos 36 e 37 dizem: porque necessitais de paciência, perseverança, né? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então, o que ele está dizendo aqui é: sejam perseverantes, porque em breve nós teremos. Nós vamos ver se concretizando as promessas de Deus. Claro que, como ele diz, o que há de vir virá. Ainda tem um pouquinho de tempo. Não sem antes nós passarmos pelo que nós temos que passar aqui. As promessas de Deus vão se consumar, mas isso não exime de que nós passemos pelas coisas que estão reservadas para nós aqui. Talvez dificuldades, doenças, a morte, uns de um jeito, outros de outro. Se eu perguntasse aqui, de que jeito você quer morrer? Eu imagino assim, que a maioria diz: eu queria morrer dormindo.
como dizem, né? Dormir e acordar morto. Por quê? Para nós é aquele pensamento, né? Bom, eu não quero sentir a dor da morte. Se a gente tem a segurança da vida eterna, a única coisa que pode causar algum temor para nós é a dor da morte. Já tem alguns crentes do passado que preferiram, ele vai falar sobre isso aqui, eles preferiram a morte dolorosa. E acharam que isso era mais digno do crente. Então, se por um lado a gente talvez possa pensar, eu quero morrer sem dor, talvez, irmãos, morrer sendo torturado por amor a Cristo seja mais glorioso. Vai acumular pontos nos nossos avultados galardões. É assim que alguns crentes pensaram. E eles não estão errados, não. Mas Deus é quem sabe. Tá certo? Talvez alguns de nós aqui vão morrer em algum acidente, um infarto aí, daqueles... Como é que chama? Fulminante. Talvez alguns de nós vão ficar muito tempo em uma cama. Não sei. Mas talvez o que a gente tem que passar, a gente vai passar. Importa que a gente passe por essas coisas todas. Né? Talvez a gente passe pelo tempo da grande tribulação. Tem isso. Tá? Porque tudo isso tem que acontecer. Perseguição. Talvez a gente tenha muita perseguição bem breve aí. Né? A gente vê que o mundo odeia o cristianismo cada vez mais. Vocês viram aí aquela coisa ridícula da abertura da Olimpíada? Para que aquilo? Se você for olhar, nada a ver com esporte. Eles fizeram questão de afrontar o cristianismo. Porque eles odeiam Deus, eles odeiam Cristo. Então você pode fazer todo tipo de manifestação, mas a manifestação religiosa e cristã principalmente não pode. Cada vez mais o mundo toma aquele rumo que a Bíblia diz que vai tomar. É o cenário ideal para o surgimento do anticristo. Então, nós temos que estar preparados para passar por perseguições, por coisas desse tipo. Se a gente estiver vivo, nós vamos ter que enfrentar essas coisas. Mas a gente sabe que depois disso, passado tudo isso, nós temos certeza que vem lá na frente. Então resta a nós fazer a vontade de Deus para finalmente alcançar a promessa. Tem um tempo ainda, um pouquinho de tempo. Por que um pouquinho de tempo? Porque tudo que a gente passar aqui, seja 20 anos que a gente passar de tribulação, 20, 30 anos de tribulação nessa vida aqui, o que é isso comparado com a eternidade? Né? Então é um pouquinho de tempo. O crente deve viver aqui firmado na fé, na palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. O versículo 38 fala: o justo viverá pela fé. Ele vai viver pela palavra de Deus, pela sua confiança na palavra de Deus. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui, o posicionamento pessoal do autor. Aquele que não vive pela fé. Ele diz: a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Eu não me agrado dele. Isso me entristece. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico muito triste quando eu vejo alguém que declarou fé, que fez a declaração disso através de um batismo, que viveu no seio da igreja, no meio da igreja, como um cristão,
e ele começa a se mostrar aquilo que ele é, ele renega a fé, ele troca a fé, abandona Cristo e segue caminhos assim, né? Alguns ainda se dizem, não, eu sou salvo. Outros, às vezes, se declaram qualquer outra coisa, né? Até ateus mesmo. Mas eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa agir assim. Alguém que esteve no nosso meio, talvez até pregou a palavra de Deus, ocupou o púlpito, evangelizou, fez tanta coisa e depois se mostra um ímpio. Eu fico triste de ver isso. Mas eu vejo aqui as palavras do escritor bíblico. A minha alma não tem prazer nele, de verdade. Eu fico triste por ele e fico triste com ele. O justo viverá pela fé. Mas aquele que se retira, olha, de maneira nenhuma nós devemos ter prazer nele. Não tem como se agradar disso. Mas o versículo 39, para nós concluirmos, ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não somos como esses. Ele está falando dele e confiante de que aqueles a quem ele estava endereçando essa carta fizessem parte disso. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os verdadeiros crentes. Aqueles que, como os exemplos que nós vemos no capítulo 11, morreram na fé. Da mesma forma, irmãos, nós podemos dizer aqui entre nós hoje, né? Nós cremos que cada um daqueles que professou fé aqui hoje, que é membro dessa igreja, nós confiamos que seja assim. Que nenhum de nós seja realmente daqueles que se retiram para a perdição, mas que sejam verdadeiros crentes, que creem e que vão morrer na fé. Nós esperamos ver isso. E se isso não acontecer com algum, de verdade, nós vamos ficar muito tristes, a nossa alma não vai ter prazer nessa pessoa. Não tem como ter prazer. Mas nós temos que viver a fé. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus deve ser aquilo que nos alimenta e nós temos que nos apegar a ela. Abrace a palavra de Deus, irmão. Confie nela, abrace e ande firme nela, agarrado nela. Agarrado nela para não cair. Abraçado a ela. Porque se você não abraçar a fé de verdade, você vai sofrer quedas. E se você não tiver a fé verdadeira, você vai acabar desprezando e se retirando para o seu fim, a perdição. A Bíblia chama aqueles que não são crentes verdadeiros, são os filhos da ira, os filhos da perdição. Muitos que passam no meio da igreja, na verdade, não passam de filhos da perdição, bastardos, pessoas que estiveram ali enganando os outros ou se enganando. Nós sempre temos a expectativa de que aqueles que estão conosco não façam parte desse grupo. Que a gente possa andar firme na fé. Amém?